Falar de assunto aqui no Com Você, toda semana a gente conta com a participação da nossa consultora educacional Fabiana Sena, sempre assuntos envolvendo a educação. E hoje o tema é muito importante. Muitos pais não pensam em colocar os filhos na escola. Eu estava falando isso hoje no camarim com a nossa maquiadora. E aí não pensam em colocar os filhos a partir do primeiro ano de vida. Muitas vezes é porque aquela sensação, a criança só vai lá pintar, só vai lá riscar, né? Eu vou jogar o meu dinheiro fora. Muitas vezes diz isso. Mas você sabia que nessa inserção no universo escolar contribui inclusive para o desenvolvimento da criança, que pintar faz parte, né? Que rabiscar faz parte, mas vai muito além. Assunto que a gente vai desenvolver agora no nosso quadro Lição de Casa com Fabiana Sena. Hoje, via chamada de vídeo, Fabiana conversa conosco. Oi, Fabi, boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Tudo bem? Tudo jóia. Fabiana, muitos pais, coincidentemente, eu estava conversando hoje com a nossa maquiadora, que tem um filhinho de 1 ano e 3 meses. E eu comentando com ela da importância de colocar, já que ele é muito esperto na escola e tal. Mas, Fernandinha, será que não vai só pintar? Muitos pais têm esse pensamento. Acredito que as crianças dessa faixa etária vão para a escola só para brincar. Isso é verdade? É verdade, isso é uma dúvida muito grande dos pais, mas eu quero dizer que elas vão brincar mesmo. Sendo que a brincadeira, Fernanda, faz parte do universo da criança. Sendo que está em escola, essa brincadeira ela atinge outros objetivos. Sim. Então não é o brincar por brincar, mas é um brincar direcionado para que a gente possa construir na criança habilidades e competências que darão base para ela para o resto da vida. Tá? Então, por exemplo, como você colocou aí em relação à questão da pintura, a questão dos traços, do desenho da criança, isso é uma base fantástica que a gente já começa a trabalhar desde cedo, porque vai dar suporte lá para a leitura e para a escrita lá na frente. Às vezes os pais não têm o conhecimento, mas atividades simples, né, de rasgar uma folha, de criar tirinhas, ela está trabalhando ali a coordenação motora e também a pinça, tudo isso que vai ajudar mais à frente, né, Fabiana? Isso mesmo. Então, atividades nesse estilo, né, a rasgadura, como a gente chama, até mesmo a gente tem atividades lá que a gente pega aquela pinça de mamadeira que pra gente em casa é o suporte para pegar os recursos quentes. Na escola, ele é uma pinça para que as crianças peguem objetos para levar para outro lugar. Então, assim, ele vai desenvolvendo tanta a coordenação mais ampla para chegar à fina, que vai ser a do lápis. Embora não seja obrigatório, a gente sabe disso, que obrigado não é. Na sua visão, você aí já deu vários motivos para incentivar os pais a colocarem as crianças a partir de 1 ano, ali 1 ano, 2 anos, devem ir na escola. Que outros recursos você diria que é importante ter essa criança? Eu acho que é impossível não falar de socialização, né, Fabiana? Com certeza. Inclusive, Fernandinha, esse período agora tem me surpreendido, porém, eu já sabia que era uma situação que nós iríamos passar. Uhum. Nós estamos sendo muito procurados nessa fase 1 e 2 anos por recomendações médicas por conta de interação, tá? Então, assim, essa fase de 1 e 2 anos precisa do contato com outras crianças. Então, se caso você está em casa e tem primos, coleguinhas, no prédio tem amigos para brincar, é importante demais. E eu digo sempre o seguinte, Fernandinha, a educação doméstica do pai e da mãe que tem tempo para poder desenvolver atividades com a criança é o melhor dos mundos, porque a convivência com pai e mãe, não tem uma criança que não ache isso mais legal do que estar na escola. Verdade. Certo? Porém, assim, quando essa criança não tem estímulo, o que eu recomendo sempre é deixar uma escola. Porque na escola ela vai ter o desenvolvimento global motor, né? Então, vai pular, vai correr, vai interagir com outras crianças, vai desenvolver o vocabulário, porque, na verdade, nessa fase, o desenvolvimento de vocabulário é importantíssimo, através de histórias, de música, porque a gente sabe que é o suporte também para que a criança ela comece a falar nessa fase de 1, 2, 2,5, né? Que muitas vezes é aquele problema que muitas vezes os pais encontram das crianças não estarem falando direito. Então, esse vocabulário também é algo que a gente desenvolve na escola através de atividades.
Olha, você que está assistindo o papo hoje, puxa vida, eu queria tanto fazer uma pergunta para Fabiana. Aproveita esse espaço, manda a sua pergunta, 98893-3999. Aproveita enquanto a Fabiana está aqui com a gente para você mandar a sua pergunta e a gente passar para ela. Fabiana, eu conversava essa semana com outra amiga durante o almoço e ela dizia isso, olha, eu notei que a minha filha estava com pouco repertório, tinha poucas palavras, não é? E ela estava só com a babá durante o dia porque ela trabalhava. Então, a escola, né, com essa convivência, com essa socialização, é impossível que a criança não aprenda, não desenvolva um dicionário, né, um vocabulário maior. Em casa, quais aspectos do desenvolvimento infantil os pais precisam prestar atenção? Primeiro, o seguinte, uma coisa que a gente sempre recomenda é que os pais falem o nome das coisas. As crianças, ela têm o costume de gostar de ser servida. Então, muitas vezes, ela aponta, o pai compreende o que ela quer e já entrega. Então, isso não é bom para o desenvolvimento da linguagem. Em relação ao desenvolvimento da linguagem, é importante, se você vai dar o copo de água para ela, você diz, olha, é a água. Se ela aponta para uma fruta, você fala o nome da fruta. Isso ajuda no desenvolvimento da linguagem. Dentro da escola, o que a gente faz? É hora do lanche, a gente começa o lanche por uma música, por uma oração. E nesse momento, as crianças lá de 1 aninho, Fernandinha, estão lá, colocam a mãozinha, eles tentam reproduzir com balbucios aquilo que está sendo cantado, porque nem todos com 1 ano ainda estão falando. Mas esse fato da reprodução, ela é muito importante para a base da linguagem. Tá? Então, assim, em casa, a gente instrui também. Você sabe que você vivencia conosco tudo isso. Verdade. Mas, assim, o que a gente faz na escola, a gente também pede para que os pais também façam em casa. Porque Sim. a escola e família precisam andar juntos sempre. Verdade. E esse sucesso da parceria é que faz com que a criança tenha um desenvolvimento fantástico. Vamos falar de uma parte importante, que é a parte da motricidade. Qual a importância dos desafios motores para o crescimento da criança? Porque muito pai acha, bobagem, vai estar só correndo, vai estar subindo, né, num parquinho. Não é bem assim, né, Fabi? Não, de forma alguma. É interessante que a gente tenha um plano de desenvolvimento individual das crianças, que a gente sempre faz uma análise da criança como um todo, tá? E nesse plano, muitas vezes, a gente desenvolve algumas atividades que são realizadas em casa e na escola, que são para pular, para andar numa linha, para sair saltitando do dentro para o fora, porque também isso faz com que a criança ela possa ter equilíbrio no andar, ela consiga subir nas coisas de forma mais ágil, porque isso faz parte do motor global, né, Fernandinha? Que depois, para a reprodução de uma atividade, ela também é importantíssima. Tem 2 perguntas aqui, Fabi, para a gente fazer nesse momento. Me dá aqui a line, por gentileza. Vamos atender nossos telespectadores que enviaram, a produção selecionou. Qual seria a idade ideal para a criança ir para a escola? A Jaqueline de Bahia está querendo falar. A gente está falando aqui de crianças entre 1 e 2 anos, mas na sua visão, que idade assim seria ideal? Eu digo que a idade ideal é a idade que o pai tem um conforto de levar para a escola, certo, Fernandinho? Porque, como eu disse, 1 e 2 anos, se o pai tem condições de estar 100% do seu tempo com essas crianças, investindo no seu desenvolvimento, excelente. Coloca a criança com 3 anos. Porém, se o pai ele está delegando a outras pessoas, então, quanto mais cedo você levar para a escola, melhor. Então, eu aconselho, sim, a criança estar na escola desde bebê, desde 1 aninho. É uma grande verdade. É uma necessidade tão grande de desenvolvimento que a gente tem a própria Base Nacional Curricular Comum, que é a BNCC, como a gente conhece, que ela já traz desenvolvimento de habilidades e competências a partir de 0 anos. Entendi. Ou seja, já se entende na educação como a constatação de um desenvolvimento para as crianças que chegam na escola mais cedo, né?
Isso é indiscutível. Vamos para mais uma pergunta, Fabi. Mais uma telespectadora interagindo com a gente. Me dá aqui, diretora, por favor. Boa tarde, meu nome é Carla Edith, mãe de uma menina de 4 anos. Ela disse que colocou ela no berçário com 1 ano de idade e hoje ela é bem desenvolvida cognitivamente, se expressa muito bem. Ela quer saber se isso contribuiu para essa desenvoltura. Ela é pedagoga, mas devido à pandemia está dando aulas a ela em casa agora. Desde já agradeço. A gente é que agradece, Carla, o seu depoimento. Mas com certeza, eu até digo assim, tem alguns pais que chegam para mim e se surpreendem ao final de 6 meses da criança na escola, de 1 ano, e faz muitas comparações, que até muitas vezes eu digo a eles que não é ilegal fazer comparação, mas comparação do tipo seguinte, uma criança que está na escola entre 1 e 2 anos e uma criança que não está na escola com 1 e 2 anos. O que muitas vezes a gente consegue observar é que essas crianças têm um desenvolvimento de vocabulário mais elevado, elas conseguem ser uma criança muito mais desenvolta, ela consegue resolver problemas muito mais rápidos, isso realmente acontece. Bom demais. Olha, Fabi, tem um monte de perguntas. Elaine, separa essas perguntas, manda para a Fabiana. Eu tenho absoluta certeza que a Fabiana depois vai auxiliar esses pais. Vocês que enviaram as perguntas, vão no Instagram da Fabiana, @FabianaSenaMonteiro. Mande a sua pergunta, que eu tenho certeza que Fabi vai ajudar. Chegou um monte de dúvida, Fabi, mas o tempo em TV voa, não é? Olha, eu respondo lá. Responda lá. Um cheiro para você, viu? Até semana que vem. Até, Fernandinha. Eu tô